Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo do Diário do Aluno de Estudante de Direito. Ontem, dia 4/5 de 2020, eu tive aula de Direitos Fundamentais. Nós discutimos sobre o artigo 7º, que trata dos direitos fundamentais dos trabalhadores, seja urbano, seja rural e até doméstica, tá bom? O artigo 7º da Constituição vai visar sempre melhores condições sociais do trabalhador. Então nós estamos tratando aqui de direitos fundamentais para melhorar a relação também e proteger o trabalhador. Isso é importante. Os direitos fundamentais é o básico, o mínimo de tudo que se precisa para manter a dignidade humana, tá bom? Dentro desse artigo 7º, nós temos 34 incisos, ou seja, nós temos 34 trechos que tratam de várias questões da relação do trabalho. Dentre eles, seguro-desemprego, salário mínimo, seguro-desemprego, como eu já falei, fundo de garantia, aposentadoria e muito mais. São 34 incisos. Importante lermos o artigo 7º na íntegra, pois ele vai nos nortear em tudo o que vai acontecer de melhor nas condições da relação de trabalho, seja através de convenção coletiva ou outras leis ou até medidas provisórias, não é verdade? Como estamos vendo neste momento atual, que é época de pandemia. Então, quando falamos de direitos fundamentais, estamos falando do que eles ocupam a posição central dentro do ordenamento jurídico. Todas as vezes que falarmos de direitos fundamentais, estamos falando que ele ocupa, então, uma posição central dentro do ordenamento jurídico. Aqui, o empregador vai reconhecer a existência do trabalhador na figura de um sujeito numa relação de contrato de trabalho. Então, nós temos um contrato de trabalho onde o trabalhador figura-se como um sujeito que tem seus direitos e deveres. E muito mais, né, nesse caso. Ele tem direitos fundamentais previstos na Constituição, no artigo 7º, tá bom? Os direitos fundamentais do trabalhador correspondem à dignidade humana. O salário mínimo, por exemplo. Então, temos várias questões nos 34 incisos. Vou falar aqui de o salário mínimo, por exemplo. Ele pode ser instituído por lei, fixado por lei e também por medida provisória pelo Poder Executivo, é claro. Então, o salário mínimo vem para atender às condições básicas da dignidade humana do trabalhador. O salário mínimo, ele é sempre federal. Não existe salário mínimo estadual, tá bom? Então, nós ouvimos muito falar, o salário mínimo federal é tanto, o salário mínimo estadual é outro tanto, muitas vezes maior do que o salário mínimo federal. Pois bem, o salário mínimo é sempre federal. Não existe salário mínimo estadual. Quando falamos das condições regionais, estamos falando sim de piso salarial. Então, tomar muita atenção no vocábulo, né, nas palavras, porque quando lermos alguma coisa e estiver falando salário mínimo, não estamos falando do piso salarial regional, que muitas vezes é maior do que o salário mínimo. Justamente por isso, a Constituição, através do seu artigo 7º, ele traz direitos básicos, condições mínimas. Tudo além vem para melhorar, nunca para piorar, tá bom? Então, para atender às nossas necessidades básicas, como na dignidade da pessoa humana, temos aí o salário mínimo. Quem pode trabalhar, né? A partir de qual idade? Até os 14 anos, não pode trabalhar, tá bom? Já a partir dos 14 aos 16, pode trabalhar na condição de aprendiz. Já dos 16 aos 18, pode trabalhar com algumas restrições. Quais são? Ele não pode ser insalubre, ele não pode ter trabalho perigoso, ele não pode ter trabalho noturno e, segundo o TST, o trabalho não pode ser penoso. Então nós podemos aí colocar 4 elementos. Não pode ser penoso, não pode ser noturno, não pode ser perigoso e não pode ser insalubre dos 16 aos 18. A partir dos 18, temos aí trabalho sem restrição, tá certo? Então o artigo 7º vai estar sempre falando dos direitos fundamentais do trabalhador, urbano, rural
e temos também tratamento para as domésticas. Importante ler os 34 incisos, pois ele irá nos nortear para tudo de melhor que vai acontecer posteriormente através de convenções coletivas ou leis, MPs, por exemplo. Tudo bem? Tchau, tchau!